Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Se os homens fossem bons, então tudo o que eu digo seria mal. Nicolau Maquiavel, o príncipe. No primeiro episódio da nossa trilogia sobre Nicolau Maquiavel, exploramos a Mandrágora, na qual personagens como Calímaco, Lucrécia e Frei Timóteo navegam nas águas turvas do desejo, da ambição e, sobretudo, do engano. Ali, em cada cena dessa farsa reveladora, constatamos que a dissimulação não é apenas um reflexo de intenções obscuras, mas uma arte meticulosa, um método calculado. Vimos ainda como os meios empregados acabam revelando a verdadeira natureza dos fins pretendidos. Nesse segundo episódio, deixamos o microcosmo da comédia para adentrar o epicentro dos jogos de poder e da filosofia política maquiaveliana. Enquanto a Mandrágora revelou como o engano seduz e corrompe na esfera privada, agora veremos como essa lógica se amplia e opera em escala pública. Nosso principal objetivo é desmontar o equívoco mais difundido sobre Maquiavel, a ideia de que, para ele, os fins justificam os meios, frase que, ironicamente, ele jamais escreveu. Essa simplificação perigosa transformou injustamente o príncipe em um suposto manual de manipulação e crueldade, ocultando o fato de que a obra é, na verdade, um sofisticado estudo sobre o poder e a responsabilidade de quem governa, sobretudo em tempos difíceis. Para Maquiavel, como demonstraremos, os meios não são instrumentos neutros, simplesmente subordinados aos fins. Ao contrário, são eles que constituem e moldam os próprios fins. O filósofo alerta claramente: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Em outras palavras, a escolha dos métodos condiciona diretamente a natureza e a qualidade do poder obtido. Por exemplo, um governante que chega ao poder através de conspiração acaba governando cercado de conspiradores, enfrentando o constante risco de ser derrubado pela mesma arma que utilizou. Nesse sentido, a política exige discernimento rigoroso, cálculo preciso e, sobretudo, virtude. Não no sentido da virtude moral comum, mas como a capacidade prática de agir no momento oportuno, com a dose exata de força ou clemência exigida pelas circunstâncias. Longe de separar ética e poder, Maquiavel entrelaça essas dimensões de forma sofisticada e pragmática, destacando que o governante responde principalmente pelas consequências reais de suas decisões sobre a vida coletiva e não apenas pelas boas intenções que possa alegar. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, essa abordagem não é uma exaltação de crueldade gratuita, mas um convite à reflexão madura e realista sobre a arte de governar, reconhecendo as limitações e compromissos fundamentais do exercício do poder. Esse episódio examinará detalhadamente como Maquiavel articula ética e política em O Príncipe, questionando os clichês simplistas que obscurecem seu verdadeiro pensamento. Se você se sente confuso, ótimo. A intenção é justamente essa: substituir certezas limitantes por dúvidas férteis, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda e realista. Com o terreno preparado, avancemos para explorar as múltiplas camadas de um pensamento que, 5 séculos depois, continua a desafiar, provocar e incomodar quem prefere respostas fáceis a perguntas necessárias. E como não é este o nosso caso, seguimos em frente. Para entender o pensamento político de Maquiavel, é indispensável mergulhar em 2 conceitos centrais de sua obra: virtude e fortuna. Virtude, frequentemente traduzida como virtude, distancia-se completamente do sentido moral cristão da palavra. Em Maquiavel, ela representa a capacidade de ação eficaz, energia criativa e estratégia do indivíduo frente às adversidades. Fortuna, por sua vez, encarna o imprevisível, aquilo que escapa ao controle humano. Na mitologia romana, Fortuna era a deusa da sorte e do destino, tradicionalmente retratada com olhos vendados, simbolizando sua natureza caprichosa e aleatória. Sua roda, imagem recorrente na iconografia medieval e renascentista, ilustra perfeitamente a instabilidade da sorte. Quem hoje ocupa o topo
pode despencar subitamente, enquanto aqueles que na base podem ascender inesperadamente. Essa poderosa metáfora nos lembra que ninguém está imune às reviravoltas da vida. Sucesso ou fracasso podem depender de forças que transcendem nossa vontade racional. Em O Príncipe, Maquiavel exemplifica essa dinâmica usando a analogia do rio impetuoso, que ao transbordar, devasta tudo em seu caminho. No entanto, ele observa que, apesar de ser impossível deter completamente as cheias, é possível construir diques e canais durante períodos de calmaria. Em outras palavras, mesmo diante do acaso implacável, cabe ao governante antecipar-se, preparando o terreno cuidadosamente para enfrentar as crises futuras. Nas palavras de Maquiavel, abre aspas, quando os tempos estão tranquilos, os homens podem preparar-se com diques e barragens. Assim, quando as águas crescem, correm por canais e não se tornam tão desenfreadas e danosas. Fecha aspas. A conclusão é clara. Assim como a fortuna, os rios não são confiáveis, nem os homens, mas ambos podem muitas vezes ser controlados, demonstrando inteligência e poder, especialmente em tempos de adversidade. Esses dois conceitos funcionam como pilares fundamentais na filosofia política maquiaveliana. Recentemente, porém, virtude e fortuna têm sido superficialmente apropriados por autores de autoajuda e empreendedorismo, reduzidos a uma fórmula simplista: habilidade mais sorte igual a sucesso. Essa interpretação ignora completamente a profundidade e as nuances do pensamento maquiaveliano. Virtude, em sua concepção original, não é sinônimo de mero talento ou coragem individual. Fortuna, por outro lado, vai além da ideia simplista de sorte cega. Representa as forças históricas e sociais incontroláveis que constantemente desafiam o cálculo humano. Ambas são categorias profundamente políticas e filosóficas, existindo numa relação dinâmica de permanente tensão. Uma ação realmente eficaz exige saber quando intervir, quando esperar pacientemente e como aproveitar o momento decisivo. Contudo, Maquiavel sabia que essas forças isoladamente eram insuficientes. Faltava um terceiro elemento, a prudência, a arte refinada de discernir o momento exato para agir, avaliar criteriosamente as condições objetivas e tomar decisões proporcionais às circunstâncias. É justamente a prudência que permite à virtude efetivamente domar a fortuna. Sem prudência, nem a mais extraordinária habilidade, nem a sorte mais favorável bastam. Prudência não é reação passiva, ela molda ativamente os eventos com inteligência estratégica. Historicamente, Luís XVI ilustra essa tensão. Ele ascendeu ao trono impulsionado pela fortuna, circunstâncias favoráveis, mas não mérito próprio. Quando a situação mudou com a Revolução Francesa, sua falta de prudência o impediu de agir eficazmente, culminando na sua ruína. Napoleão Bonaparte, em contraste, personifica a virtude. Sua habilidade militar e estratégica o levou ao poder em tempos de turbulência. Entretanto, sua falta de prudência o levou ao fracasso, incapaz de conter seus excessos no momento crucial. Um exemplo contemporâneo dessa dinâmica foi a pandemia da Covid-19. Alguns países, antecipando-se ao problema com medidas estratégicas eficazes, virtude e prudência, minimizaram os impactos catastróficos. Outros, negligentes, dependeram apenas da fortuna, sofrendo consequências severas. Em resumo, o verdadeiro desafio maquiaveliano não é possuir sorte ou talento, mas saber aplicar a virtude no momento certo, com a prudência como guia indispensável. Assim, longe de rejeitar a ética, a política estrutura suas próprias engrenagens, constituindo normas de conduta específicas, realistas e estratégicas. Seguimos então para compreender esse conceito em sua complexidade integral, desafiando clichês contemporâneos e revelando um realismo profundo e necessário. Para introduzir a discussão sobre o conceito de prudência em Maquiavel, tomemos como ponto de partida a obra A Alegoria da Prudência, pintada por Tiziano Vecellio no século XVI. A tela apresenta 3 cabeças humanas sobre um único corpo. Um jovem voltado para a esquerda, o futuro, um adulto encarando o observador, o presente, e um ancião olhando para a direita, o passado. Abaixo deles, 3 animais, o lobo, o leão e o cão. Refletem, com traços semelhantes aos das figuras humanas, os símbolos tradicionais da memória, coragem e vigilância. No alto da pintura, uma frase em latim resume seu significado. A partir do passado, o presente age com prudência, para que o futuro não sofra dano por sua ação. Essa imagem sintetiza com exatidão o que Maquiavel exige de um governante prudente:
alguém capaz de articular memória, discernimento e previsão. Para ele, a prudência é uma virtude temporal, um domínio estratégico do tempo político. O líder deve saber olhar para trás com lucidez histórica, agir no presente com inteligência prática e antecipar o futuro com um senso de oportunidade. A política não obedece aos mesmos ritmos da vida comum. Uma decisão mal calibrada, ainda que eficaz no curto prazo, pode comprometer o futuro de uma geração. O exemplo clássico é a Alemanha do fim do século XIX. A substituição de Otto von Bismarck por Wilhelm II, sob a justificativa de modernizar o país, resultou em isolamento diplomático e contribuiu diretamente para o início da Primeira Guerra Mundial. Maquiavel não concebe a prudência como mera cautela. Pelo contrário, trata-se de discernimento estratégico, saber avaliar contextos e reconhecer quais riscos são aceitáveis. Em O Príncipe, ele afirma, abre aspas, julga-se com prudência um príncipe quando se conhece os homens e se antecipa aos males, fecha aspas. Nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel complementa esse raciocínio ao dizer que a ruína ocorre quando os métodos permanecem inalterados diante de novas circunstâncias. A fortuna varia e os homens continuam a agir do mesmo modo. Se os tempos mudam e os métodos não, o fracasso é inevitável. Esse espírito de adaptação é representado na famosa analogia do leão e da raposa, apresentado no capítulo 18 de O Príncipe. Contrariando Cícero, que exaltava justiça, lealdade e fidelidade, Maquiavel sustenta que o governante eficaz deve saber usar tanto a força do leão quanto a astúcia da raposa. O leão é vigor, ação direta, imposição. A raposa é sutileza, antecipação, dissimulação. De forma simbólica, o leão expressa virtude, coragem, potência, eficácia. A raposa encarna prudência, leitura aguçada da realidade e a adaptação inteligente. E a armadilha simboliza fortuna, o inesperado, traiçoeiro, incontrolável. O príncipe que sobrevive e prospera é aquele que conjuga essas dimensões, aplicando vigor e astúcia conforme a situação. Para Maquiavel, a prudência é o princípio que dá forma à virtude. Sem ela, a virtude se converte em ousadia cega ou rigidez suicida. Ela não é hesitação, é cálculo, mas sem frieza. É visão estratégica ancorada na experiência histórica e voltada para o real. É um instrumento que transforma a adversidade em oportunidade, ação em instabilidade e risco em permanência. Por isso, a prudência distingue o político comum do estadista. Ela é a virtude da adaptação lúcida que não garante controle absoluto sobre a fortuna, mas a torna navegável. Em tempos de crise, lembra Maquiavel, quem age antes, com mais clareza e audácia, conquista a dianteira. Assim, como na pintura de Tiziano, o líder prudente precisa reunir 3 rostos e 3 sentidos, a memória do que passou, a lucidez do que é e a coragem diante do que pode vir. Compreendida como eixo regulador entre virtude e fortuna, a prudência ocupa o centro de gravidade do pensamento maquiaveliano. A partir dela, estamos prontos para encarar o terreno mais delicado e controverso de sua filosofia, a relação entre política e moral. Diferente do que muitos comentadores persistentemente alegam, Maquiavel jamais afirmou categoricamente que a política estivesse totalmente desvinculada da conduta moral. Contudo, ele também não acreditava que ela pudesse ou devesse seguir rigidamente os mesmos padrões éticos da vida cotidiana. Essa tensão gerou ao longo dos séculos acalorados debates, severas acusações e muita incompreensão. Para Maquiavel, em conjunturas críticas, o príncipe precisa adaptar-se às circunstâncias imprevisíveis da fortuna, essa força variável e incontrolável que afeta decisivamente o destino dos governantes. Nesse contexto, torna-se por vezes necessário romper promessas anteriores e distanciar-se dos códigos morais convencionais. Como ele escreve, abre aspas, é melhor seguir o caminho do bem sempre que possível, mas estar plenamente preparado para trilhar o do mal quando for absolutamente indispensável, fecha aspas. O que distingue esses comportamentos aparentemente contraditórios é a natureza singular da ação política. Em um sistema internacional, sem poder regulador superior, a prioridade é a sobrevivência institucional. Nesse ambiente, previsibilidade pode ser um risco fatal, e nada é mais previsível do que um governante que nunca se desvia de um código moral fixo.
É fundamental, por exemplo, estar disposto a rever promessas quando as condições que a tornaram viáveis mudam. No pacto entre Hitler e Stalin, não teria sido melhor se os soviéticos tivessem se antecipado à traição alemã? A espera custou milhões de vidas e devastação nacional, uma consequência brutal de confiar em um compromisso formal. Por isso, a política não pode ser julgada pelas mesmas regras das relações privadas. Há decisões críticas que apenas quem ocupa o vértice do poder pode tomar e não podem ser delegadas. Tome-se o exemplo da legislação brasileira sobre aborto. Em casos como estupro, o procedimento é legal. Porém, um médico pode se recusar a realizá-lo por objeção de consciência, desde que outro profissional assuma o atendimento. A recusa, nesse caso, não compromete a estrutura institucional e nem priva a paciente de seu direito constitucional. Já na esfera da soberania estatal, certas decisões são indelegáveis. Diante de uma invasão iminente, por exemplo, o líder não pode hesitar. A resposta deve ser rápida, eficaz e proporcional ao perigo. Não há espaço para paralisações motivadas por princípios abstratos. Por essa razão, Maquiavel entende que o príncipe deve manter-se no caminho do bem sempre que possível, mas também deve estar psicologicamente preparado para o mal, quando este for o único caminho realista para proteger o povo e o Estado. Como afirma no capítulo 15 de O Príncipe, um bom homem nem sempre é um bom governante. Por isso, a virtude política difere substancialmente da virtude cristã ou filosófica tradicional. Não busca a perfeição moral individual, mas a manutenção da ordem pública e da estabilidade do Estado. Nesse cenário complexo, o governante deve canalizar os humores contraditórios da sociedade, o desejo de liberdade das massas e o desejo de dominação das elites, evitando tanto a tirania quanto a anarquia. Essa concepção inaugura a noção moderna de razão de Estado, ainda que Maquiavel não use essa expressão. Sua obra deixa claro: conservar o Estado e garantir a ordem pública é o dever máximo do governante legítimo. Isso não isenta o governante de agir com ética. Ao contrário, sempre que possível, ele deve se manter justo, pois a confiança do povo, a estabilidade interna e a coesão institucional dependem da imagem de honra e justiça. Esse realismo provoca desconforto, porque desafia a ideia de que o bem moral é sempre o melhor caminho político. Para Maquiavel, importa menos o que é abstratamente certo e mais o que é concretamente eficaz para manter o poder legítimo e proteger a coletividade. A virtude cívica, portanto, é distinta da virtude religiosa ou filosófica. Ela não visa a salvação da alma, mas a proteção da ordem civil. A política opera no campo do necessário, não do ideal. A diferença entre o modo como se deve viver e o modo como se vive é tão grande que o homem que ignora o que é feito realmente e se oriente pelo que deve ser feito está a caminho da autodestruição. O líder que se apega a princípios rígidos pode inadvertidamente destruir aquilo que deveria proteger. A moral política não é a ausência de ética, é a construção de uma ética própria enraizada na responsabilidade concreta. Um dos exemplos mais dramáticos dessa lógica é o bombardeio britânico da frota francesa logo após a ocupação nazista em 1940. Temendo que os navios fossem tomados pela Alemanha após a rendição da França, a Marinha Real matou mais de 1.300 marinheiros franceses, aliados até dias antes. Uma decisão dilacerante, mas estratégica. Outro exemplo foi o sacrifício de unidades britânicas em Calais, para retardar o avanço alemão e permitir a evacuação de Dunkerque. Nessas escolhas não havia caminho moralmente puro, apenas opções difíceis, cada uma com seu preço, restando às lideranças escolher o menor dos males. Governar, afinal, não é escolher entre o bem e o mal abstratos, mas operar o contingente tendo em vista o possível, moldando o presente com os instrumentos disponíveis e respondendo pelos efeitos concretos de cada ato. Ao longo desse episódio, vimos que Maquiavel não representa, como muitos ainda sugerem, o defensor cínico e inescrupuloso do poder a qualquer custo. Pelo contrário, ele é um pensador corajoso, profundo e incômodo, que ousou encarar os dilemas mais sombrios da ação humana e do governo sem os véus reconfortantes das ilusões morais. A originalidade de seu pensamento reside em inverter a lógica dominante até então. Não partiu da ética para moldar a política ideal, mas da política real para investigar qual lugar restava a ética diante das exigências do poder. Para ele, a política não é um território do engano gratuito, mas uma ciência trágica da realidade humana em movimento, marcada por incerteza, contingência e conflito. Governar nesse horizonte é decidir sob pressão, escolher entre caminhos imperfeitos, agir no momento certo e abdicar quando o cálculo exige.
A prática política é, portanto, uma arte sutil, em que a aparência, tempo e necessidade se entrelaçam inevitavelmente à força, persuasão e responsabilidade pública. Num mundo instável como o nosso, Maquiavel continua a nos lembrar que o verdadeiro líder não é aquele que se omite, mas aquele que entende o peso de suas decisões e responde por elas com lucidez. Sua verdadeira lição talvez não seja justificar quaisquer meios, mas advertir, com desconcertante franqueza, que nunca devemos esquecer o que está verdadeiramente em jogo quando o assunto é poder, a continuidade do Estado, estabilidade institucional e abertura para a transformação histórica. Sim, há também uma dimensão transformadora na obra de Maquiavel, muitas vezes negligenciada. E é justamente essa possibilidade de mudança, de emancipação e de liberdade que exploraremos no próximo episódio. Maquiavel sabia que seria julgado pela posteridade e condenado por muitos, como de fato foi, mas deixou um aviso incômodo às gerações futuras, abre aspas, se os homens fossem bons, então tudo o que eu digo seria mal, fecha aspas. Essa frase não é apenas uma defesa, é um convite, ou melhor, um desafio. Antes de condená-lo, olhe atentamente ao seu redor. Se a realidade se parecer com o mundo que ele descreveu, talvez o problema não esteja em Maquiavel, mas em nós. Caso contrário, ele poderá ser justamente execrado. Mas observe com atenção, repare onde está de fato o problema. Ele pode estar mais próximo do que você imagina. Tão próximo que preferimos fingir que ele não existe. Ou mais cômodo ainda, culpar as instituições. Essa talvez seja a mais dura e por isso mesmo a mais honesta forma de responsabilidade política que o pensamento moderno nos legou. Como ele mesmo afirmou com a frieza dos que conhecem o peso das fundações, abre aspas, aquele que quer ser tirano e não mata Bruto, e o que quer estabelecer um Estado livre e não mata os filhos de Bruto, só por breve tempo conservará sua obra, fecha aspas. E com isso, Maquiavel não nos oferece uma solução, mas uma pergunta. Seria a alma humana a expressão do poder, ou o poder simplesmente o reflexo daquilo que há de mais íntimo nos seres humanos? Com esse espírito crítico, lúcido e provocador, encerramos essa etapa da trilogia. No próximo episódio, Maquiavel voltará não apenas como analista do poder, mas como pensador da liberdade. Aquele que abandona o que é possível, em nome do que gostaria que fosse, aprende, ao custo da ruína, como se deve viver, em um mundo que não é o que se gostaria. Nicolau Maquiavel.